Todo mundo que tem até mesmo um conhecimento elementar do Novo Testamento sabe que começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós os chamamos de os 4 evangelhos. E às vezes pensamos Evangelho de Mateus, e Evangelho de Marcos, e Evangelho de Lucas, mas no original isso não é realmente o que é dito. O que encontramos em vez disso é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, e assim por diante. Porque, do ponto de vista do Novo Testamento, só existe um Evangelho. Mas é este um Evangelho que está de acordo à testemunha, à apresentação de Mateus, Marcos, Lucas e João. E é por isso que há tanta semelhança entre esses 4. Todos eles começam de alguma maneira com o início de Jesus e terminam com a crucificação e a ressurreição. Às vezes, muitas vezes na época da Páscoa, os meios de comunicação falam sobre o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro. Documentos do 2º e 3º século que algumas pessoas tentam dizer que são antigos e importantes e tão autênticos quanto os 4 evangelhos da Bíblia. Mas se você der uma olhada no Evangelho de Tomé, por exemplo, certamente não é o Evangelho de acordo com Tomé. É realmente um documento falso atribuído a Tomé. E não tem nada do enredo que o Novo Testamento realmente tem. Não há nenhum relato do ministério de Jesus, nenhuma conta da sua morte e ressurreição. É simplesmente uma coleção de 114 provérbios ou pequenos fragmentos. Não é um evangelho em qualquer sentido do primeiro século, em tudo. Mas quando chegamos aos 4 evangelhos no Novo Testamento, todos eles têm a ver com o evangelho, as boas novas sobre Jesus Cristo. Mas esta boa notícia está de acordo com Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesta série nós vamos pesquisar muito da apresentação de Lucas, a ordenação do evangelho por Lucas. Agora, o que é realmente interessante é que todos esses 4 evangelhos começam ligeiramente de maneiras diferentes. E Lucas começa com 4 versículos que descrevem como ele escreveu. Ele fez algumas pesquisas. Ele disse que muitas pessoas se comprometeram para resumir e escrever os documentos sobre as coisas que cercou o ministério de Jesus. Mas ele fez algumas pesquisas, estudou isso. Ele conversou com as pessoas. Você pode colocar Lucas em todos os primeiros centros cristãos. Ele conversou com as pessoas. Ele conhecia Paulo pessoalmente. Ele conhecia Pedro pessoalmente. Ele fez perguntas, leu documentos da igreja primitiva. Então, ele decidiu definir o que ele chama de relato ordenado das coisas que aconteceram entre eles. E ele faz tudo isso. E ele diz, neste capítulo, ele menciona o chamado Teófilo. Este nobre Teófilo, provavelmente ele conhecia certas das coisas que aconteceram. Agora, quem é Teófilo, nós realmente não sabemos. Ele pode ter sido algum tipo de patrono. Naqueles dias, a publicação era muito trabalhosa, intensiva. Não havia impressoras, então os manuscritos tinham que ser copiados, alguns de cada vez pelos escribas por ditado. Então as cópias eram caras e às vezes patronos pagavam pelas cópias e é isso que a publicação envolvia. Então ele pode ter sido alguma pessoa rica que ajudou a pagar pela publicação do Evangelho de Lucas, mas ele era pelo menos aparentemente um jovem cristão que precisava ter a certeza da verdade do Evangelho. E então Lucas dedica isto para ele. Vale a pena lembrar, existem muitas pessoas que pensam que a fé é apenas uma escolha subjetiva. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé, e a fé não tem nada a ver com a verdade. A fé só tem a ver com a preferência religiosa. Quem é você para criticar a minha fé? Mas na Bíblia a palavra fé nunca é usada dessa maneira. Na fé bíblica, entre outras coisas, é a fé dada por Deus, é uma capacidade de perceber o que é verdade. E é por isso que o Novo Testamento, quando a Bíblia quer argumentar a fé na verdade de quem Deus é, fé no que Jesus fez, fé na sua morte e ressurreição, fé em Jesus pessoalmente, o que faz é enfatizar a verdade. E pela articulação e defesa da verdade, a fé nasce e se alicerça. Então é isso que Paulo diz que está fazendo quando escreve aos Coríntios. É o que Lucas diz que está fazendo quando escreve a Teófilo, para que você saiba e tenha certeza das coisas que aconteceram entre nós. E todas essas coisas, diz ele, estão em cumprimento do que já foi previsto.
Em outras palavras, as coisas que ele está prestes a desempacotar sobre Jesus são a realização, o cumprimento das coisas já preditas nas Escrituras que foram dadas nos séculos antes. Agora vamos chegar a um foco nítido no nascimento, da vida, da morte e da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus.